Olá, você que nos acompanha. Começa agora o programa Assembleia Popular, edição número 352. As regras desse programa estão previstas na Resolução número 839 de 2004 da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui, os participantes usam a tribuna para falar sobre assuntos de interesse da comunidade. Hoje, 14 pessoas se inscreveram. Cabe a cada um o tempo máximo de 4 minutos e 35 segundos. O primeiro participante é Juliana Gracioli. Bom dia a todos. Bom dia, mesa. Bom dia, plenária. Né? Eu queria dizer o seguinte, que a última vez que eu falei que dia 2, dia dos mortos, a gente devia agradecer, né? Por estar vivo, porque do jeito que está, né? O calendário católico muito tem a ver com a religião indígena, né? Na Semana dos Mortos, do dia 31 ao dia 6, mais ou menos, é uma semana, são 7 dias, né? É uma semana, como poderia dizer, é uma semana auspiciosa, né? É uma semana que as coisas, a gente toma muito cuidado, né? É a semana do boto, né? É a semana que as mulheres aparecem grávidas, né? É a semana de muita coisa que acontece, né? E para o calendário católico, não é à toa que essa semana é a Semana dos Mortos. Então, infelizmente, aquilo que foi dito aconteceu. Tragédia ambiental. E aquela frase, né, que a gente já tem repetido, que a natureza, ela dá resposta, e está dando. As pessoas não estão respeitando. Em cima disso, nós preservamos a cultura indígena, os quilombos e todas as comunidades tradicionais. E hoje, no dia 11/11, às 11 horas, todos os indígenas estão manifestando em todos os lugares do país. Nós queremos o cumprimento da Constituição Federal. Que o princípio nuclear, tá certo, da Constituição seja aplicado. Artigo 231, 232. Seja aplicado também o artigo 67 da DCT e o artigo 68, que fala sobre indígenas e quilombos. Tem Constituição para ser cumprida. Porém, o Supremo Tribunal Federal está passando por cima. Como diz o Dr. Dalmo Dallari, o grande mestre, né? Infelizmente, provavelmente, existem ministros que têm parentesco em Mato Grosso do Sul e está advogando praticamente para a família. Então, eu queria dizer que está aqui o nosso protesto. Nós vamos para cima. Contra o projeto de emenda constitucional 215. Eu queria dizer também, com relação ao OAB voltando. Semana que vem, eleição da ordem. Eleição estadual. Infelizmente, a OAB não vai ter eleição federal. E é incrível que os meus colegas advogados não têm noção de imaginar que o presidente federal não vota. E isso é ditadura. E os requisitos da ditadura. Eles não estão, o Tico e o Teco não estão conectando. É incrível como é vergonhosa a classe, a entidade. Sinceramente, eu tenho vergonha de ter dito que hoje eu sou advogada. Graças a Deus, não quero ser. Outra coisa que eu quero dizer também, com relação à barragem de Mariana, voltando à sustentabilidade, tá certo? Tá difícil as pessoas explicarem, e eu quero tentar explicar rapidinho. Quem entendeu, por acaso, que Mariana é uma cidade varrida do mapa, ela não existe mais? O prefeito acordou Ramsés e foi dormir como Dalet. Não existe mais poder jurídico, não existe mais comarca, porque o rio morreu. Outra coisa também, morreu os peixes, morreram, não tem pescador, não tem ribeirinho mais, não tem população, só tem casa, em pé. Aonde não tem rio, não tem água, não tem povo, não tem cidade. Outra coisa também, aquela barragem, tá certo? Tem água, mineração de água é ouro, não é ferro. Ou seja, Minas Gerais, que é a terra das minas, 30 segundos. Pode estar sendo contrabandeado vários minérios e as pessoas não estão se tocando disso. A que ponto nós queremos todos responsáveis? E não precisa ser mãe de Ná para falar dessa tragédia, haverão todas. E eu termino com a frase exatamente
que eu disse algum tempo atrás. Vou repetir. Deus perdoa tudo, todas as nossas falhas. O homem talvez perdoe as nossas falhas. A natureza não perdoa. Uma criança de 7 anos pode morrer ali. E não adianta, porque seus pais não tomaram conta. Entendeu? Mariana foi varrida do mapa, não existe mais, é uma cidade fantasma. Encerrado. Por causa dos maus representantes e da péssima política que nós temos. O executivo jurídico e o judiciário não nos representa. O legislativo não nos representa. Não, esse país não merece ter pessoas conscientes. Próxima participante, Maria Aparecida Decol. Meu boa tarde a todos. E eu quero emendar um pouquinho o que ela falou, porque eu morei na região. E não me consta que mineração de ferro produza tanta lama tóxica, como eu vi lá. Minério de ferro é só poeira, porque não é usado nenhuma química para minerar ferro. Eu queria saber aonde está o minério que eles estão minerando lá, produzindo aquele monte de lama. Não está sendo registrado para os nossos cofres? Vamos prestar atenção. E agora eu quero falar sobre medicamentos, sobre saúde. Então, quando Cuba fazia propaganda aqui da cura do câncer, e era cartilagem de tubarão. Então, eu não vi, foi a Globo que fez toda a propaganda, e eu fui para lá para tratar minha filha. Eu não vi nenhum oncologista, por exemplo, o senhor Drauzio Varela, vir aparecer para dizer, tomem cuidado, não vão para Cuba, porque isso não está testado, porque isso não é aprovado ainda. Ele deixou todo mundo sair para ir se tratar lá. Agora, eu vi um pesquisador de São Carlos que ele desenvolveu um medicamento que ele mostra o princípio ativo do medicamento, ele fala o modo de agir do medicamento, ele está distribuindo de graça para poder fazer teste com as pessoas que estão necessitadas. E aí eu vejo o doutor Drauzio Varela vir falar, cuidado, não façam, não é aprovado. E ele nem está levando dinheiro com isso. E faz 20 anos e ninguém se preocupou em pesquisar aquilo. Mostrou, sim, a Record mostrou, né? Mostrou que tem, sim, pesquisa, que tem validade, sim. Onde eles aplicaram o remédio, as pessoas que tomaram melhoraram. Mas ninguém mostra. Só o doutor falando para não ir cuidar. Ninguém aprova. Por que não aprova isso? E depois tem o seguinte, tem um medicamento que eles estão importando que custa 4.000 cada comprimido. Mas isso é uma síndrome que dá em centenas de pessoas, ou milhares de pessoas, tem um caso. Os médicos têm, um médico só tem 18 casos aplicando aquilo. 120 mil reais por mês de tratamento, e eles vêm e falam, e aí ainda o laboratório lá do exterior vem falar que vai recorrer porque tem que aplicar aquilo, porque ele tem direito, né? Ele já produziu. E o doutor Drauzio Varela não veio em nenhum momento falar, tomem cuidado. Eu quero saber qual é a dele, né? Porque ele deveria estar, sim, preocupado em verificar, em fazer os testes, porque o pesquisador fala o modo de agir. Ele fala, esse medicamento vai marcar as células doentes, que não são reconhecidas pelo nosso organismo, que passam, assim, a reconhecer e a destruir as células doentes. Então, ele tem uma lógica para aplicar. Por que estão demorando tanto para aplicar? Quem teve o problema que eu tive, quem viveu e vê que tem 30 segundos. Desse,
A gente quer que seja feita e a gente vai procurar. E tem que ser feito. Tem que ser feito o teste urgente. Enquanto ela não faz nenhum colateral, então vamos aplicar sim. Quem estiver desesperado tem que ter direito a ter isso aí. Eu acho que nós precisamos ter vergonha na cara. Todo mundo assiste, um fica festejando isso, outro fica festejando aquele, e ninguém vem falar de coisas sérias. A propaganda de saúde da minha cidade é um colosso. Eu estou esperando um ortopedista, ele gasta uma fortuna. Eu estou esperando um ortopedista há 2 anos, tem fila. E eu não vou. Eu já tive recorrência, já fui lá, tomei medicamento. Muito obrigada. Próximo participante, José Roberto Alves da Silva. Boa tarde a todos. Nós temos que discutir uma questão que é premente agora no fim do ano, que é a questão orçamentária. E aí nós estamos vendo essas barbaridades que estão discutindo aí, que vai resolver o problema do déficit, cortando 10 bilhões de Bolsa Família, discutindo corte de verba para a saúde, para a educação, só que o nosso sistema político é presidencialista. E para ser presidencialista, dá todo o poder para o presidente tomar decisão a respeito de onde vai a verba. É um tal chamado poder discricionário. Acontece que a nossa Constituição também definiu o poder vinculante, isto é, tem que se gastar uma importância X em educação, em saúde e a distribuição das verbas para os estados e municípios. No entanto, a coisa que mais pesa é a questão da dívida, onde nós já pagamos 530 bilhões, sendo que o ano passado a gente pagou 311. Esse ano nem terminou e nós já pagamos quase o dobro. E aí, isso os políticos não querem mexer. Aí, para a questão do orçamento, o governo tem o direito de uma tal de DRU, que é desvinculação das receitas da União, que pode tirar 20% a 30% do orçamento para o presidente aplicar naquilo que ele bem entender. Isso é um absurdo. E aí aparece também uma proposta para tirar a obrigatoriedade do gasto vinculado com educação, saúde e com outras questões sociais. Nós temos na mídia um bando que eu chamo Partido dos Golpistas da Imprensa, que é o PIG, Partido da Imprensa Golpista, que tem na sua cúpula um tal de senhor Reinaldo Azevedo, que fala na Jovem Pan. E o programa dele passa um determinado horário, depois reprisa, e depois de madrugada reprisa outra vez. E é o programa dos reis. Ele fala, o Reginaldo, quer dizer, ele está falando para o Reginaldo, está falando para o povo. Porque em quase 2 anos, o programa conseguiu ter menos de 39 mil participantes naquele Viber que ele fala. E diz que tem acesso a 2.500 cidades e discute, por exemplo, o congestionamento de São Paulo. Lá no Amazonas, eu acho que o cara está preocupado porque ele vai vir de carro para cá e aí ele não vai ter condição de atravessar a Avenida Paulista. E aí nós temos também que esse programa está perdendo fôlego. Bateu numa tecla só, que é a questão da recandidatura do senhor Lula, e está todo mundo preocupado com isso, então bate nele e bate no PT. E aí a gente pergunta, e os outros partidos? Agora está se perdendo fôlego, porque está aparecendo todos os escândalos, por exemplo, do presidente da Câmara, o senhor Eduardo Cunha, que diz que recebeu 1.300.000 de não sei onde, aí o filho de quem diz que pagou, diz que não autorizou nada, aí ele diz que é verba de representação de venda de carne enlatada, e aí eu digo, alguém aqui tem um amigo que deposita 1.300.000 na conta de vocês? 1.300.000 de francos.
30 segundos. E não cobra. Não cobra o retorno disso daí. Então, o programa do seu Reinaldo Azevedo está perdendo fôlego, porque na reprise, essa madrugada, foi cortado 20 minutos da representação. Isso significa que o programa dele está perdendo fôlego, porque está batendo numa tecla só, e o Brasil tem muito mais problema do que ficar discutindo a recandidatura do senhor Lula. Muito obrigado. Próximo participante, Agostinho da Paixão Miranda. Boa noite, presidente Xi Jinping. Assim que for possível, nós estaremos na China. Boa noite, presidente Vladimir Putin. Assim que for possível, nós estaremos em Moscou. Os ateus têm 50% de razão de não acreditar em Deus. E os religiosos têm 50% de razão de acreditar em Deus. Um simples e elementar erro de tradução tem levado a doutrina cristã a uma heresia. Até hoje, esse erro não foi corrigido. A fé morta dos ignorantes, a fé que não salva. Escrituras gnósticas. Desde o primeiro século do cristianismo, quando o texto grego do Evangelho foi traduzido para o latim, principiou a funesta associação de crer com fé. A palavra grega para fé é pistis, cujo verbo é pistem. Infelizmente, o substantivo latino fides, correspondente a pistis, não tem verbo. E assim os tradutores latinos viram-se obrigados a recorrer a um verbo de outro radical para exprimir o grego pistem, crederem, que em português deu crer. Nenhuma das 5 línguas neolatinas, português, espanhol, francês, italiano, romeno, possui verbo derivado do substantivo fides, fé. Todas essas línguas são obrigadas a recorrer a um verbo derivado de credere. Ora, a palavra pites ou fides significa originalmente harmonia, sintonia, consonância. Portanto, ter fé é estabelecer e ter sintonia e harmonia entre o espírito humano e o espírito divino. Nos tempos modernos é fácil estabelecer o seguinte paralelo ilustrativo. Um receptor de rádio só recebe a onda eletrônica emitida pela estação emissora quando o receptor está sintonizado ou afinado perfeitamente com a frequência da emissora. Se a emissora, por exemplo, emite uma onda de frequência 100, o meu receptor reage a essa onda e recebe-a quando está sintonizado com a frequência 100. Só neste caso o meu receptor tem fé, fidelidade, harmonia, ou está em consonância com a emissora. Se o espírito humano não está sintonizado com o espírito de Deus, ele não tem fé, embora talvez creia. Esse homem pode, em teoria, aceitar que Deus existe e, apesar disso, não ter fé. Ter fé é estar em sintonia com Deus, tanto pela consciência como também pela vivência. Ao passo que um homem sem sintonia com Deus, pela consciência e pela vivência, pela mística e pela ética, pode crer vagamente em Deus. Crer é um ato de boa vontade. Ter fé é uma atitude de consciência e de vivência. A conhecida frase, quem crê será salvo e quem não crê será condenado, é absurda e blasfema, no sentido em que ela é geralmente usada pelos teólogos. Mas se lhe dermos o sentido verdadeiro, ela está certa, porque a salvação não é outra coisa senão a harmonia e a consciência, da consciência e da vivência com Deus. A substituição de ter fé por crer há quase 2000 anos desviou a teologia e deturpou profundamente a mensagem do Cristo. Fé é experiência direta do real, sapiência vivida, 30 segundos. cognição exata, e não uma simples elucubração mental. Obrigado. Próximo participante, José Marques da Silva. Bom, boa tarde a todos e cumprimentando a excelente qualidade da TV Alesp, que tem melhorado assim absurdamente. Meus parabéns, eu sou um admirador do pessoal que faz a TV Alesp, as meninas aqui também que dão esse suporte, o pessoal da técnica também, né? Gente, a cidade de Cubatão é um grande polo industrial e ela pede socorro. A cidade de Cubatão está pedindo socorro. E socorro para mim? Não, socorro para os deputados,
para os senhores deputados, para o senhor governador, que ao descer a serra de helicóptero, passa por cima da cidade de Cubatão e vai tomar cafezinho na cidade de Santos. E a cidade de Cubatão, que tem a antiga COSIPA, atual CSN, ela está para fechar a unidade. A antiga COSIPA está para ser fechada. São 8 mil, no cálculo que foi feito, 8 mil empregos, diretos e indiretos. Então a cidade de Cubatão pede socorro. Ou seja, vamos ampliar esse pedido de socorro. O Estado de São Paulo pede socorro. Porque a cidade de Cubatão é um polo industrial, não só pela CSN, mas tem empresas de adubo, empresas de produtos químicos, tem um porto na cidade de Cubatão, tem um porto em Santos e na cidade de Cubatão. Então, o Estado de São Paulo pede socorro. Senhor governador, esquece um pouco a política, esquece um pouco o poder e vamos socorrer essas 8 mil pessoas que poderão perder seus empregos e o reflexo vai cair na minha querida Santos. Eu nasci em Santos. E então, por favor, o Estado de São Paulo está pedindo socorro. Agora, um cidadão pedir socorro para deputados e um cidadão pedir socorro para o governador, então seria melhor se todos eles renunciassem seus cargos, porque eles não estão fazendo o que eles foram eleitos. Então, esse socorro tem que calar forte no ouvido de todos os deputados e no ouvido do senhor governador. E sem esquecer que nós temos o vice-governador, que foi prefeito da cidade de São Vicente. Um grande homem, mas nós estamos pedindo socorro para ele também. O mês de novembro, agora passando para um outro assunto, o mês de novembro, para nós que somos da comunidade ferroviária, é um mês interessante, porque a ferrovia, a FEPASA, aqui em São Paulo, ela surgiu do agrupamento de várias outras ferrovias. Porque o grande capital, não se iludam não, o grande capital ele chega para quebrar as estatais no Brasil. Ele chegou, vamos quebrar a ferrovia. Aí cada um pegou um pedacinho, vamos quebrar a siderurgia. Cada um pegou um pedacinho. Porque antigamente existia uma coisa chamada Lei de Segurança Nacional. O país reconhecia que aquela área era importante para a sua sobrevivência. Como é que o exército transportava e transporta ainda, eventualmente, seus tanques de guerra? Pela ferrovia. Então, a ferrovia era um negócio essencial. As siderúrgicas também era essencial, mas não é mais. Então, o grande capital vem, ele quebra a estatal e depois ele quer que seja transformado no monopólio. Em nome do quê? Em nome de um falso capitalismo. Então, a ferrovia foi assim que aconteceu. Em 1971, novembro de 1971, surgia a ferrovia, surgia a FEPASA. Mas em 98, em novembro de 98, sumia a ferrovia no estado de São Paulo. E aqui eu devo confessar, eu deveria gritar isso, mas como muitos gabinetes devem ouvir essa minha manifestação, muitos que fazem parte de uma tal comissão a favor das ferrovias, muitos que fazem parte, eles fizeram parte da destruição, da desativação de muitas ferrovias. Então, que nem a senhora falou, muitos devem assumir vergonha na cara. Ou renuncia, ou socorre o Estado de São Paulo, que é um Estado caracterizado por indústria de transformação. E nós estamos pedindo socorro para os deputados e para o senhor governador do Estado de São Paulo, porque a população não tem mais para quem pedir socorro. Muito obrigado. Próximo participante, Oswaldo Martins de Oliveira. O pior cego é o que não quer enxergar. O rei e a rainha estão nus. Minha saudação aos meus companheiros de tribuna popular da Alesp. Saudações à jornalista Bruna e à jornalista Jaqueline, que nos dão aí o suporte de direção para esse evento.
especialmente a Jaqueline, que a produção hoje, que ela compareceu, deixou a todos os componentes da tribuna satisfeitos. Parabéns, Jaqueline. Eu queria dizer o seguinte, nós estamos comemorando, no dia de amanhã, a República do Brasil, 15 de novembro de 89. Um marechal proclamou a República. O primeiro presidente da República foi um marechal. Viva a República! Já podeis da pátria filho, ó mãe gentil, já raiou a liberdade nos horizontes do nosso Brasil. E queria dizer a vocês, meus amigos, que ainda a República é a maior e melhor forma de governo, porque é através da democracia que nós podemos modificar o que nós erramos quando elegemos os nossos governantes. Nós temos 4 anos, de 4 em 4 anos se muda, a não ser que você seja daqueles que é cego, ou melhor, não é cego, mas não quer enxergar. Então o pior cego é o que não quer enxergar. E eu diria também o seguinte, nós estamos comemorando no dia 20, o Dia da Consciência Negra. Por falar em negro, essa foto aqui dá uma demonstração muito grande. Meu pai afrodescendente, minha mãe filha de português, gerou uma prole de 8 filhos e mais 2 que foram agregados, portanto são 10 filhos. Eu, como descendente afro da linha paterna e como descendente português da linha materna, devo entender da minha consciência de causa que o preconceito racial, ele surge, não é pelas suas etnias, pelas suas origens, mas ele é unicamente, como disse bem o nosso companheiro Dr. Asco, ele é um preconceito econômico. Porque se você tem uma condição como um Neymar da vida, como um Pelé da vida, como um Lázaro da TV Globo da vida, como o tricampeão de Fórmula 1, aliás, tricampeão Louis Armstrong, como um Barack Obama, para não citar muitos outros, não há preconceito. Pode rir, meu vereador, não há preconceito. É como diz claramente a Bíblia, Eclesiastes 10:19, para rir se faz convite, o bom vinho alegra a vida, mas por tudo responde o dinheiro. Quando você está economicamente bem, você é chamado de doutor, mesmo não sendo. Basta dizer que nós vimos muitos analfabetos no Brasil, que ocupam cargos administrativos, cargos políticos, e são chamados de doutor. Não cursou nem o primário, mas são chamados de doutor. Para encerrar minha palavra, eu quero dizer o seguinte, Viaçu, empresa de ônibus aqui em São Paulo, domingo, 11h30 da noite, eu, terceira idade, sentado atrás do banco do motorista, fui admoestado por 3 energúmenas e um energúmeno com cervejas abertas, derrubaram do meu colo. Quando eu pedi a respeito à cidadania, à lei, disseram, que lei? O próprio motorista da Viaçu disse, não, os incomodados se retirem. E eu fui obrigado a sair do ônibus para não suportar os pudim de pinga. Você tem direito de beber, mas vai beber em sua casa, vagabundo. Vai beber no seu quintal, vagabundo. Transporte coletivo é cidadania. 30 segundos. Criança, adultos, terceira idade, mulheres grávidas, não é obrigado a ver o cheiro da maldita cachaça. E eu quero dizer a você, político vereador, obrigue as empresas de São Paulo a colocar uma placa. É proibido pudim de pinga beber dentro do transporte coletivo. O nosso muito obrigado e a próxima semana estaremos aqui novamente. Viva a República do Brasil! E o pior cego é o que não quer enxergar. Muito obrigado e até a próxima vez. Deixa eu usar meu óculos e minha bengala para que eu possa sair daqui dessa tribuna sem ser admoestado. Muito obrigado. Próxima participante, Cremilda Estela Teixeira. Boa tarde a todos. Eu quero começar minha fala hoje elogiando uma autoridade, coisa muito rara, muito difícil. Eu quero elogiar o doutor Eduardo Dias,
promotor da Promotoria em Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos da Rua Riachuelo, que tomou para si, né, depois de cobrança naturalmente, o problema daquela escola, EMF, José Américo de Almeida, que a mãe, depois de tanto reclamar com a diretora, foi até o Conselho Tutelar do Jardim Helena, e o Conselho Tutelar, além de não mediar, além de não resolver o problema do filho dela na escola, ainda armou uma arapuca para a mãe. Aí o doutor Eduardo Dias está com o caso e me recebeu muito bem, com muito respeito, e agradeço bastante e todo o respeito que o povo merece, porque eu sou do povo. Agora eu vou reclamar, porque está difícil, né, gente? Eu gostaria de vir aqui usar meus minutos só agradecendo essa autoridade, aquela, tal, falando de coisas boas, né? Mas eu não posso só falar de flores, porque os espinhos estão tomando conta de todo o nosso roseral, né? Aquela escola risonha e franca só existe mesmo na poesia, mas também não precisava ter se transformado num antro de tristeza, de corrupção, de miséria moral, de maus exemplos, que a nossa escola pública se transformou hoje. Porque, afinal de contas, é ali que o cidadão se forma. Se ele perde na escola pública o referencial de honestidade que ele levou de casa, a situação fica muito difícil mesmo. Eu vi na televisão aqueles alunos acampados, tomaram conta da escola Fernão Dias, em Pinheiros, protestando contra o fechamento da escola. E o professor Cornelis, que é secretário da Educação, esteve lá, chamando os alunos para uma conversa. Quem sabe ele gostaria de marcar um encontro na secretaria para que os alunos, que são os donos da escola, apresentassem sugestões. Os alunos não aceitaram falar com o secretário da Educação. Ora, você está sentado ali, protestando, brigando, revoltado, e vem quem pode resolver. Vamos conversar, vamos resolver, e os alunos não aceitam conversar com o secretário. Sabe por quê, gente? Porque eles não têm proposta. Porque os alunos que sobraram na escola pública são os bonzinhos. Esses 15% que sobraram são os bonzinhos. Os líderes, os contestadores, o que os professores chamam de boca dura, os teimosos, os que não aceitam desmandos absurdos, não ficam na escola. A escola só fica o bonzinho. Então, essa é a revolta do bonzinho, a revolta do inocente, daquele aluno que sim, senhor, não, senhor. E eles não têm proposta. Não é que não tenha solução. Solução tem sim, professor Cornélio. Solução tem sim, governador. Um dos remédios, duas atitudes, só resolveria o problema, não fecharia escolas, reabririam todas as salas, as escolas funcionariam lotadas, com professores bem remunerados, professores educados, respeitadores. Nós temos educadores, nós temos gente com capacidade para dar uma boa aula. Acontece que a escola está contaminada pelos maus professores, pela tranqueirada que tomou conta. A escola virou um antro porque não tem mais espaço nem para aluno que quer aprender e nem para educador. Mas jeito tem, viu? É que eles estão atrelados, aí estão sendo orquestrados pelos professores, que o professor está com outro objetivo. O objetivo do professor que se manifesta não é nobre, ele só quer manter o emprego, mas manter o emprego daquela maneira. Eu assino um ponto e vou embora. O professor quer sim manter o emprego. E esse emprego, esse professor, não interessa para nós, não interessa para São Paulo, não interessa para o Brasil. Jeito de se livrar dessa tranqueirada tem, mas precisa muita coragem, como disse uma vez o falecido Quércia, né? Tem que me lembrar de algumas frases interessantes dele. Ele dizia, jeito tem, falta coragem. Obrigada. Próximo participante, Braz Antônio de Oliveira. Boa tarde a todos e a todas. Parabéns para as meninas que representam o nosso programa. Boa tarde. Muita satisfação, que elas sempre
bem-vindo aqui representar o nosso programa, que é muito bom, entende? Eu quero falar sobre o sistema das privatização em estado de São Paulo. A entrega de todo o nosso patrimônio público, que foi tudo entregue. Daquelas siderúrgicas, que foi tudo entregue. Foi tudo entregue por esse sistema banal do sistema capitalismo, que administra todo esse sistema de siderúrgica. Foi tudo vendida, companheiro, a troco daqueles títulos podres, pegado de volta lá do sistema capitalismo e trouxe, que hoje gera uma dívida externa para nós brasileiros pagar. Foi esse o problema da privatização do nosso sistema estatal nesse estado e no país. As nossas siderúrgicas, o nosso bem valioso, como todas as empresas estatais, foi tudo entregue para esse sistema, que foi muito banal. E hoje nós brasileiros pagamos por isso. Vê o sistema siderúrgico que foi entregue ali no sul de Minas, ali foi a maior entrega de todas essas empresas siderúrgicas. Veja aquela mineradora lá que participa desse sistema de programa. Foi aquele desastre ambiental banal que teve. É esse sistema, companheiro, foi entregado para essa administração caótica, que nós vamos ver isso no Brasil muitas vezes, mal administrada por esse sistema que foi tudo entregue, companheiro, tudo privatizada, a nossa siderúrgica, para levantar tudo aquele título podre que estava lá caduco nos Estados Unidos, para abastecer o sistema capitalismo em nosso país e favorecer todo esse sistema de empresário. Foi tudo entregue ao nosso país. Nosso país foi vendido, companheiro. Aí eles ficam inventando que o PT só tem corrupção no governo. Eles que geraram o desastre em nosso país. Vê se aquela empresa que manobra aquele sistema de mineração lá em Minas vai responsabilizar pelos danos que eles fez ao ambiente ali em Minas. Quantas pessoas foi desaparecida naquela empresa, naquela avalanche de lama, companheiro, que invadiu aquela cidade que está desaparecida. Eles falam que é 12 pessoas. Ali tem muitas pessoas desaparecidas dentro da lama, companheiro. Tudo por esse sistema sujo de privatização, desse sistema tucano e demo. Eu quero dar um alô para o Agripino, que fica na televisão metendo pau no governo do PT. Eles são responsáveis por todas essas tragédias que acontecem em nosso país. Que ele era o asa delta do governo, da herança maldita desse país, que terceirizou todas essas empresas, entregou tudo na mão desse sistema, companheiro. Eles falam que a Petrobras está falida. O governo Lula pegou a Petrobras no fundo do poço. Essa Petrobras era tão falida, rapaz, não tinha nem o que roubar, companheiro. Como é que eles vêm falar que tem roubo dentro da Petrobras? Essa Petrobras não tinha nem o que roubar, era uma empresa falida. A gasolina subia de 3 em 3 meses, companheiro. Hoje essa empresa cresceu, que tem 2 empresas, que é a Petrobras e o Pré-Sal. Tem roubo, sim, tem roubo. 30 segundos. Eles investiram todo esse sistema econômico dentro da Petrobras, esses empresários corruptos do sistema capitalismo para desviar dinheiro da nossa Petrobras, da nossa empresa estatais, e acabar com o nosso sistema de todas as nossas estatais nesse país. Foi tudo entregue, companheiro, para esse sistema governar. E nós vamos passar por isso muito tempo, companheiro, nesse país. Isso é uma tristeza para nós brasileiros nesse país. Obrigado. Próximo participante, Ney Oliveira. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos os que trabalham nessa televisão. Parabéns pelos programas exibidos. Eu queria falar para o pessoal do Jabaquara que nós aqui temos um representante da região, que é o José Roberto, que ele é candidato a conselheiro tutelar. O
O número dele é 3330. Uma pessoa séria, façam a gentileza, votem numa pessoa séria como ele. E queria falar que eu há muito tempo acompanho a carreira do juiz atualmente aposentado, Luiz Flávio Borges, que ele foi juiz lá da região da Vila Madalena, e ele hoje em dia presta serviços também como jornalista, por causa que, além de ser professor, dono de curso de direito, uma pessoa muito inteligente, e ele falou assim que, atualmente, na situação atual, quem está ganhando, só o banco, só os bancos estão ganhando e o povo está perdendo. E o mar de lama, na histórica cidade de Mariana, pode ser usado uma forma de estender esse pensamento. Mar de lama é o que está também acontecendo no país. Tanta corrupção. Lá houve quantas mortes? Como disse um colega, eu acho que vão ocultar algumas mortes, porque também no direito existe a morte que tem que provar que morreu, né? Não aparecer no corpo, às vezes demora 20 anos pela legislação declarar a pessoa morta. Então, se sumir debaixo daquela lama que está virando tijolo, quando seca, vira tijolo, vai ter que a família provar que o parente morreu ali. É pior do que achar o corpo, é ter que provar que o morto está morto. E isso vai acontecer. É um absurdo. E já essa empresa, que é culpada nessa desídia, que na certa ela pagou caixinha para os fiscais que iam lá, ela vai se valer dessa atrocidade que é o parente procurando o morto 20 anos para declarar que morreu, para ter inventário e partilhar bens. E, às vezes, receber indenização. Porque a indenização vai ficar vinculada à lesão ou morte. Não havendo corpo, não havendo prova, vai ter aquela briga na primeira instância, daí a empresa vai recorrer, e daí vai chegar no Supremo Tribunal, lá com 11 juízes, não é? Nos ministros. E vai acontecer isso mesmo. Daí, testemunhas não vale, tem que ter prova material. É um absurdo isso. Então, será que esse é um país sério? O próprio governador deu entrevista nas dependências da empresa. Não poderia dar a entrevista no Palácio, em Belo Horizonte? Não poderia? Como que ele pode dar entrevista? Porque, para mim, na empresa que é a principal suspeita daquela situação horrorosa que aconteceu. Quando que nós vamos pensar? Criança de 5 anos morreu ali. E, como foi dito, essa cidade morreu. Morreu, porque não tem como você dizer que um lugar contaminado daquela forma vai ter vida normal rapidamente. Só se vocês acreditarem em contos de fada. Certo? É um absurdo o que está acontecendo. E nós, como cidadãos, 30 nós temos segundos. que nos indignar. Nós não podemos perder o sentimento. Mas, mesmo assim, eu vou dizer a frase que sempre falo: gentileza gera gentileza. E seriedade gera seriedade. Ética gera ética. Vamos ver se o nosso país se torna um país ético daqui para frente. Obrigado. Próximo participante, Marco Antônio Ascol. Bom dia a todos, a produção. Bom dia. Eu quero agradecer ao Vadão, Oswaldo Martins, que lembrou muito bem da consciência negra essa semana. E, aproveitando o ensejo, dizer que vocês devem ler os sermões do Padre Antônio Vieira. Foi a maior defesa que nós tivemos no mundo, partindo do Brasil, contra o preconceito racial. O padre que foi postular perante a corte de Dom João IV, aqui, contra o Maranhão, Pará, pela perseguição e escravização dos índios. Padre Antônio Vieira conseguiu, em 1655, abolir
a escravatura dos índios aqui no Brasil. E também foi um grande defensor e protetor dos judeus, novos cristãos, porque, como eu disse, o preconceito aqui não é por etnia, não, é econômica mesmo. Além do mais, eu quero lembrar uma passagem, quando foi escrito aquele livro por Adelaide Carrara, A Falência das Elites Brasileiras, em 1975. E, na realidade, esse livro causou uma polêmica e um inquérito policial militar foi apurado pelo Exército no pátio do colégio. E o Fernando Jorge, grande escritor jornalista, ele apenas escreveu a orelha do livro e todos foram chamados nesse inquérito policial militar porque milindrou muito as elites. Era uma ficção que falava sobre o preconceito mesmo, racial, entre personagens, referente a um médico negro que veio do interior, e as elites dizendo que nós vamos ter que ser atendidas por esse médico negro de uma forma desabonadora, de uma forma muito depreciativa, quer dizer, mostrando realmente esse preconceito odioso, reinante de uma população doente, que eu digo, doente é biopsíquico-social, por fatores econômicos. E, nesse inquérito policial, o coronel que lá estava, junto com o promotor público que acompanhava esse IPM, dizendo, interpelando a todos, inclusive o judeu búlgaro, que era dono do jornal, o Eli Behar, ele estava assustado, porque viram aqueles militares com metralhadora, e no país dele ele achou que ia ser metralhado, executado. E dizendo que, o coronel interpelando, dizendo que todos ali eram contra o Gilberto Freire, o grande escritor e jornalista, que dizia que este país é a maior democracia racial do mundo. Aí o Fernando Jorge tinha que provar que havia, sim, preconceito. E mostrou o exemplo dos jornais, naquela época, semanas anteriores, que proibiram um casal de negros a se hospedarem no hotel do Rio de Janeiro, Esplanada, por causa da cor. Só que se esqueceram que eram negros ricos, advogados, que depois entraram na justiça, com base na lei Afonso Arinos, e o hotel foi processado e teve que pagar uma indenização altíssima. Então, é o que aconteceu com os árabes judeus, da minha descendência fenícia. Nós deixamos a Espanha o país mais rico do mundo. Esplendor, a Espanha, 30 terra segundos. dos coelhos. E, posteriormente, edificamos templos das virtudes e criamos, com uma administração financeira e orçamentária, nações ricas. E pior do que a ingratidão é fazer um mal a quem te fez o bem. Nós fomos expulsos, sem dinheiro, e nossos filhos tomados à força. Depois que nós deixamos essas pessoas ricas e prósperas pelo amor e a bondade cristã para esta humanidade ingrata. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana. Próximo participante, João Sebastião Ferreira. Hoje, 14 de novembro, o mês em que o mundo foi sacudido pela primeira revolução do proletariado. Mas para aqui, em uma mesa, em que a presença dos membros da mesa provoca até o silêncio dos lençóis, é quase que impossível. E principalmente depois de advogado, depois de um delegado de polícia, para mim, é uma virtude ser analfabeto. Mas oradores que me antecederam disseram, pateticamente, que religioso é pateta e existe ateu. Não é possível existir ateu.
É impossível ignorar a existência de uma energia. Os religiosos não são patetas. Eles têm a mente porcamente pulverizada, satanicamente congelada, para que os poderosos possam sobreviver. Não dá para ignorar a existência de uma poderosa e sábia energia que ninguém brigou mais do que eu contra os delegados de polícia. E agora, sabiamente, aos 80 anos de idade, essa natureza, essa energia, joga na poeira da estrada da minha vida um delegado de polícia que me cura. Todos viam subir aqui de bengala, hoje eu subo sem bengala. A ele uma salva de palmas, telespectadores. É o doutor Marcos Astor. A coisa está mudando. A energia é sábia. Diziam que existe um Deus criado pela porca mente dos poderosos, pateticamente satânica, para poder matar, roubar e cegar os nossos semelhantes. Que a coisa mais nobre que existe é um semelhante, coisa que o religioso não consegue enxergar. Porque ele precisa ter lucro, ele precisa usufruir vantagens, ele precisa matar teu pai e a mãe, para poder satisfazer, saciar o seu patético desejo. Quem nasceu depois de 1958 não tem moral, não é portador de dignidade para protestar, para querer nos ensinar que testemunhamos o golpe de 64. Dizia aqui uma ilustre professora, que tem professora sábia. Hoje não. Hoje não. Porque a elite brasileira, foi o primeiro golpe que ela deu, foi na cultura. Que um ser humano portador da dignidade de um doutor Marcos, é um perigo para a tirania. Porque um doente igual eu é uma fábrica de dinheiro para os laboratórios. Precisava manter eu doente para que eles pudessem usufruir lucro. Então o doutor Marcos Antônio é extraído de uma estrela que está no espaço e que não está ao alcance da nossa imaginação. Mas a coisa está mudando. A natureza grita, ela grita. 30 segundos. Ela sopra no varal da nossa imaginação. Acorda, acorda, estamos acordando. Esse maldito capitalismo será encurralado qualquer dia num porco muro. Muito obrigado pela atenção. Próxima participante, Maria Eliane da Silva. Boa tarde a todos, eu sou Eliane, sou lá de Diadema. E eu venho aqui falar, né, do ocorrido que houve com a nossa arquibancada em Diadema, né, que devido à má gerência da Prefeitura de Diadema, a má fiscalização dos bombeiros, dos engenheiros, que houve este ocorrido, porque aonde o novo prefeito quer criar essa arquibancada, ela não comporta 10 mil, 20 mil, 10 mil, 20 mil telespectadores para os jogos de futebol, né? Então, assim, os engenheiros, eles também, não sei o que se passa na cabeça desses engenheiros que foram lá e que deram o aval, pode construir, sendo que o outro prefeito que tinha, que foi o Mário Reale, né, ele fez a arquibancada no lugar apropriado, com os engenheiros, e já estavam sob aviso, que ali não comportaria mais peso. E fizeram, infelizmente, teve 2 vítimas fatais, mais uns 15 trabalhadores feridos, mas, graças a Deus, assim, de nada mais grave ocorreu, né? E eu fico pensando, se essa gestão
do nosso prefeito Laro Michels está assim, eu fico muito preocupada com a questão do metrô, da extensão do metrô até Diadema, né? Por quê? Porque o nosso senhor governador, ele também deve tomar cuidados necessários com a construção, com a extensão do metrô até Diadema, com a construção do metrô que está tendo aqui, né, perto do aeroporto de Congonhas, para que não aconteça isso, essas fatalidades. Então, fica aqui o meu apelo ao governador que venha a estender de fato o metrô para Diadema, que é um projeto do Enio Tato, e eu peço também a todos os outros deputados que se empenhem nessa melhoria do transporte para Diadema. Não só para Diadema, porque a Metra, que ela é a empresa da dona Beatriz, ela não está comportando mais os usuários que tem da Metra. Ou seja, vem pessoas de Santo André, vem pessoas de São Bernardo, de Ferrazópolis, de Mauá, todos têm que atravessar Diadema, e o Hipercard, ele está sendo assim ultrapassado várias vezes, né? Então fica a minha pergunta: o metrô, o trem são ótimos, funcionam bem, só que falta gerenciamento, falta terminar essas construções. Por quê? Porque a corrupção é do PT, a corrupção é disso, mas maiores corruptos são vocês que estão aí no poder, principalmente o senhor governador, que no metrô, nós mulheres, nós somos vítimas diariamente de assédios sexuais no metrô. Isso é muito triste. As crianças, hoje, você não anda mais com uma criança dentro do metrô, por quê? Porque se bobear, os outros passam e levam a criança, faz a criança desembarcar numa área, na estação que não é apropriada. Os seguranças do metrô são truculentos, são muito violentos. Por quê? Porque devido ao estado de estresse que eles estão vivendo hoje. Então, senhor governador, o senhor tem que ser ágil e rápido e prático nessa questão do metrô. Porque está parada, o senhor foi lá, prometeu e tal, e, né, nós sabemos que o senhor não quer dar continuidade, porque é o projeto do deputado Enio, mas o senhor tem que continuar para desafogar, para que as pessoas tenham agilidade, praticidade no transporte público, porque do jeito que está, não está dando. A Metra tem nos 30 terminais segundos. de Diadema e Piraporinha, tem dinheiro parado, sabe com o quê? Com aquelas catracas que a gente não usa. Por quê? Porque vocês querem que nós, moradores de Diadema, entramos dentro do terminal de Diadema ou no terminal de Piraporinha, pagar 2 passagens para poder aumentar o recurso do empresário. Então, isso fica aí nosso apelo, fica aí, pedimos para o governador, para a dona Beatriz da Metra, que venha retirar as catracas do terminal de Diadema, Piraporinha, e que tenha praticidade e agilidade no nosso metrô em Diadema. Obrigada e até o próximo programa. Próximo participante, José Leonilson Queiroz. Muito boa tarde a todos, companheiras. Mais uma vez, vim fazer uso dessa tribuna para expressar minha indignação em relação a esse cenário político que nós estamos vivendo. É um cenário que é totalmente vergonhoso para nós cidadãos. Quando se vem um Eduardo Cunha da vida dizer publicamente que não era dono de contas, né, na Suíça, era apenas o usufrutuário delas, é pedir, pelo amor de Deus, isso é um tapa na cara do cidadão. É um tapa na cara. É chamar o povo de burro, de ignorante, analfabetos, alienados. É dizer que a nação brasileira chamou todos nós de trouxa, na cara dura. Né? Os trouxas. Né? Ganhou dinheiro com venda de enlatados. Tem muita gente nesse país ganhando dinheiro com venda de enlatados. Pelo menos quando eu ando de metrô aqui, em São Paulo, eu me sinto um verdadeiro enlatado. Eu acho que tem muita gente ganhando dinheiro aqui em São Paulo também com vendas de enlatados.
a situação do metrô, que a companheira colocou, a situação é muito vergonhosa. E nós sabemos que essa casa teve vários pedidos de CPI para investigar a questão do metrô no estado de São Paulo, mas não anda. Por que não anda? Porque existe aquela proteção, né, aqueles poderes ocultos. Esses mesmos poderes que segura a CPI aqui, esses mesmos poderes que segura esses movimentos de direita a não ir para a rua para dizer, sai fora, Cunha. Cadê aquele pessoal do Brasil Livre? Cadê aquele pessoal do Vem para a Rua? Vem para a rua, cadê esse povo? Quer dizer, o Cunha, realmente o dinheiro não é dele. O dinheiro é da nação, é do povo brasileiro, que foi parar na sua conta na Suíça. E o boneco vem dizer para o povo, não sou dono da conta, eu sou usufrutuário. Me chama de burro, de vagabundo, ignorante, analfabeto. Mas não ofende tanto. Poxa, será que nós somos tão trouxas? E essas forças ocultas são quem está segurando o Eduardo Cunha. Assim, essas mesmas forças que seguraram, né, quando a casa caiu para um tal de Aécio, né, não foi nem a casa, foi a sua aeronave, né, recheada de um pó branco, né, que ninguém se sabe. A droga é o que devasta esse país. O usuário financia o crime, que financia o roubo de cargas, que financia o roubo do seu carro, aquele que você comprou em 1000 vezes, né, que vai para o exterior para voltar como droga. Quer dizer, isso não é importante, não é relevante para esses movimentos. Cadê o Vem para a Rua pedir a cabeça de Eduardo Cunha? Isso é uma ofensa. Isso demonstra o quê? Que são grupos financiados com dinheiro sujo, que banca bonecos, que banca gente com carro de som, que banca mulheres, né, seminuas desfilando, né, para chamar a atenção. É isso. Quer dizer, o Brasil está uma vergonha. Está uma vergonha e assim, né, o que mais dói de ouvir é esse silêncio dos intelectuais que cada vez mais, ou melhor, cada vez menos se manifestam, cada vez menos têm suas opiniões de forma isenta de interesses econômicos. É o fim. E se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Até mais. Próximo participante, Manuel Cruz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais essa grande oportunidade de ser feliz ouvindo tudo que essa nação realmente precisa ouvir. Quero parabenizar a Bruninha, em nome dela, a nossa colega Jaqueline e todos os demais jornalistas desse país, e em nome da TV Assembleia, todos os demais que compõem as TVs desse país. E em nome do presidente da Assembleia, parabenizar o presidente da Assembleia. E continuando parabenizando, eu peço à comunidade de Jabaquara para que no dia 15 de novembro lembre do número 3330 do nosso amigo José Roberto e também do Russo de Vila Brasilândia. O número dele eu não lembro agora, mas o nome é Russo. Só ver lá na lista que está lá o nome dele e o número. Quero também parabenizar os nossos colegas, todos que falaram aqui antes de mim, inclusive falando sobre, uns falaram desrespeito, mas eu tenho tido eu tenho falado sempre nas oportunidades que eu tenho diante das emissoras de rádio e televisão, os meios de comunicação, que um dos maiores crimes que eu acho para o ser humano, que uma pessoa pode cometer a um ser humano, tirar a vida dele, é exatamente subestimar. Subestimação. O fato da pessoa ser pingunço não quer dizer que todos são pingunços. O fato da pessoa ser arrogante, analfabeto, imbecil, não quer dizer que os outros que estão do outro lado da televisão também são analfabeto, imbecil, tanto quanto. O fato dele ser ladrão não quer dizer que os outros que estão do outro lado também sejam ladrão.
Então, esse bom senso está faltando exatamente nos que têm oportunidade 24 horas nos meios de comunicação para falar. Aliás, para ter, tirando da TV Assembleia, as demais só dão chance para quem exatamente não tem o mínimo respeito pela população. Subestima do primeiro ao último, isto é, do mendigo ao ministro. Quero parabenizar, inclusive, como o colega falou aqui, o pessoal do PSDB, eu não sou muito falar dessa maneira, não, mas está sendo incrível, sou obrigado a falar. Como é que pode um partido, também não tem como agir diferente se seu próprio presidente é analfabeto, seu próprio presidente é arrogante, seu próprio presidente é simplesmente desrespeitador de todos os mais de 200 milhões de brasileiros. Isso não sou eu que digo, ele falou no debate. No debate, a presidente Dilma, que não teve 1 segundo de mandato de parlamento, deu uma lição para ele. Para aí, a pessoa que nunca teve uma hora de aula, dá aula para outra, imagina o tanto quanto essa pessoa é imbecil. E quero, já nos últimos minutos, que já está terminando, eu quero dizer que algumas coisas foram feitas nesse país através das nossas propostas e vamos continuar firme. Como a redução da maioridade penal não foi a 0, como eu sempre pedi para o deputado do PMDB, mas pelo menos reduzir 2 anos, de 2 em 2, quem sabe nós chegamos a 0, como já vimos vários exemplos nesta semana de meninos de 12, 13 anos assaltando e etc. Isso também, um projeto também que está bem adiantado, que é para que uma proposta para que o candidato não gaste mais do que 20% referente ao que ele poderá ganhar durante o mandato, se assim for eleito. Assim também, como a proibição de que o Estado não, nós sustentamos preso. Preso tem que ser sustentado pelos seus familiares, que no qual acompanham desde o primeiro roubo até o último, isso quando ele não mata o pai e fica por último. Isso tem que ser aprovado o mais rápido possível este ano. E eu quero também falar sobre o projeto que está bem adiantado também, sobre a proibição de recolhimento de veículo com pessoas dentro. Isto é crime, porque eles recolhem e depois tocam fogo no Detran e ninguém paga nada por isso. E o automóvel, o veículo está no nome do proprietário, não é do Estado. Está no nome do otário, que é o dono, e não do Estado, porque nós praticamente somos otários nesse país. Pelo menos é o que penso, nós não somos, mas fazem de nós otários mesmo sem ser. E, para fechar, eu quero, em nome dos nossos amigos, quero parabenizar toda essa luta e essa disposição durante os 360 dias de mensagem positiva para todo o país. Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo e muito obrigado. Até logo. O programa Assembleia Popular é gravado às quartas-feiras, a partir do meio-dia. Para participar, os interessados precisam se inscrever entre 11h15 e 11h45 no local da gravação. Auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera. Obrigada e até o próximo programa.